pela sua deficiência. E hoje, graças a esses irmãos, eu olho para o passado e vejo que vocês completam 30 anos, eu estou com 47 anos, eu vejo que como foi importante, como pessoas marcam a nossa vida, como as pessoas elas impactam a nossa vida, como elas marcam positivamente nossas vidas. E hoje eu tenho o privilégio de experimentar isso na vida dos meus pacientes, das famílias, no processo de morte e morrer dentro do hospital. É uma alegria muito grande. Sou grato a Deus, sou grato a esta igreja, que vocês participaram e patrocinaram todo esse processo, que hoje é Pastor Moisés na convenção, no Brasil, na América Latina e no mundo. Obrigado, irmãos, por isso. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Um dos grandes homens mais pequenos da Bíblia, eu quero convidá-los a um passeio ao livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel, no capítulo 2, apenas poucos versículos, 5 versículos nós vamos ler. Gostaria que você ficasse em pé para a leitura desse texto. Joel capítulo 2, no capítulo 2 nós vamos do verso 12 ao verso 17. Joel não é um livro muito conhecido da Bíblia, porque é um livro pequeno. Não foi um dos grandes profetas da Bíblia, nem mesmo teve o direito de ser lembrado, ou mesmo de ser homenageado pela galeria dos magníficos pregadores da história do cristianismo. Joel não foi um Bíblia, né? Não foi Martin Luther King. Joel não foi um desses pregadores da atualidade. Para muitos da atualidade, Joel tem sido colocado na estante do esquecimento e a sua mensagem está sendo varrida para debaixo do tapete da história eclesiástica. Mas uma das coisas que me faz e alegra o meu coração é saber que, apesar de tudo isso, Joel, ele tem a sua história, tem ecoado, a sua vida, a sua mensagem tem ecoado através da história. Joel capítulo 2, versos de 12 a 17, diz o seguinte, a palavra do nosso Deus: Convertei-vos, diz o Senhor. Todavia, ainda agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de cereais e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, congregai ou convocai a assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os meninos e as crianças de peito, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo, chorem os sacerdotes e ministros do Senhor entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não os entregue a herança e ao próprio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Oremos, queridos Pai, nós te rogamos orientação e capacitação do Espírito para falar a tua palavra. Pois quando abrimos a Bíblia, é a boca do Senhor que fala e não a boca do pregador. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Vamos sentar, irmãos. Como bem disse aos queridos, a história desse homem, desse pequeno profeta, que às vezes nós temos dificuldade de encontrar na Bíblia, uma história que impacta, e se lermos essa história numa perspectiva bíblica, numa perspectiva de conversão genuína e verdadeira, nós vamos encontrar numa perspectiva bíblica e de salvação, nós vamos encontrar Joel dando uma alerta ao povo, Deus usando a vida desse pequeno profeta, e que sua mensagem, apesar de ser varrida para debaixo do tapete da história da religião, da eclesiologia ou da igreja, deixa uma marca muito grande. Começa-nos a recordar a história de Israel, quando esse povo está sendo assolado
que aliás era praxe da igreja se afastar de Deus, não queria estar em contato com Deus, um Deus amoroso, um Deus misericordioso, e este povo Israel começa a brincar com Deus diante de uma assolação total que estava sofrendo. No capítulo 1 nós vamos encontrar que uma praga havia assolado, estava assolando aquela cidade, e o texto do capítulo 1, verso 4 diz: o que a locusta cortadora deixou, a voadora comeu, o que a voadora deixou, a devoradora comeu, e o que a devoradora deixou, a destruidora comeu. Eram 4 tipos de pragas de gafanhotos que estavam acabando com aquela nação, e mesmo assim, essa nação não se invertia, não se convertia, não se dobrava diante de Deus. Deus começa um chamado à conversão verdadeira. Israel simplesmente faz a vulcanização da conversão. Começa uma conversão verdadeira, um chamado. Deus está chamando o povo para sair desse esconderijo. Deus começa a mostrar a esse povo a necessidade de um arrependimento total, um arrependimento verdadeiro. A centralidade do povo de Israel na época de Joel era ser aceito por Deus por sacrifício e exibicionismo pessoal. Eles apequenaram a oração e o jejum se tornou moeda de troca, um tônico para fortalecer a oração, que era algo que poderia mover o braço de Deus. Na Israel era simplesmente um impostor, não era capaz de dizer não ao pecado, e se afastava cada vez mais da presença de Deus. A palavra profética convoca incessantemente o povo a uma conversão de coração. E nessa convocação, eu me recordo e evoco as palavras de Amós, ou do pequeno profeta, ignorado pela história, quando Deus, no capítulo 5 do profeta Amós, a partir do verso 21 até o verso 24, Deus olha para a nação de Israel e diz: eu aborreço e desprezo as vossas festas, eu não me deleito nas vossas assembleias solene. Ainda que me ofereçais holocausto juntamente com as vossas ofertas cereais, não me agradarei deles, nem me atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Corra, porém, a justiça como água e a retidão como um ribeiro perene. Deus olha para Israel, está dizendo para eles: olha, simplesmente não aceito nada do que vocês estão fazendo. Deus se recusava a receber essa encenação nesse picadeiro religioso. Imperava esse tipo de ação e de atitude dentro do povo diante de Deus. Os profetas que estavam levando Deus de uma forma séria, convictos de sua vida com Deus. E esses profetas sérios e verdadeiros que se recusavam a caminhar pelos corredores onde suspeitavam de sua integridade eram desprezados. Deus deseja um arrependimento verdadeiro, não fingido. Deus olha para o povo e diz: eu não quero que vocês rasguem essas vestes como sinal de arrependimento. Eu quero que vocês rasguem o coração de vocês. É isso que eu estou querendo. Rasgai os vossos corações, não as vossas vestes. E rasgar vestes era um ato de desespero. Olha, eu vou me humilhar diante de Deus, eu vou rasgar as minhas vestes, eu vou jogar pano sobre as minhas cabeças. Não é isso que Deus estava pedindo ao povo. O impostor tinha que ser tirado. Ainda quero evocar Miqueias, grande Miqueias, esquecido na estante da história da igreja. No capítulo 6, verso 8, Deus diz: ele mostrou a você, ao homem, o que é bom para o homem, o que Deus exige do homem: que pratique a justiça, que ame a fidelidade e que ande com humildade diante de Deus. Tantos outros textos poderíamos citar para que fosse um alerta para nós, como foram alertas para o povo de Israel, mas não houve nenhum tipo de mudança. Queridos irmãos, rasgar o coração e não rasgar as vestes. O convite de Deus agora é uma conversão verdadeira. Tem muita gente indo para o inferno com a Bíblia debaixo do braço. Desculpem, mas muitas verdades têm que ser ditas com certo exagero. Tem muita gente brincando de crente. Aliás, eu não uso mais a palavra evangélico na minha vida. Eu abominei a palavra evangélico. Não sou evangélico. Graças a Deus.
Me libertei desse molde desgraçado. Eu sou um crente em Jesus Cristo. Isso que eu sou. Porque a generalidade do Evangelho é tão absurda que hoje tudo é igual. A religiosidade de hoje que promove, infelizmente, uma expectativa de livramento, tem sido responsável pela infantilização das pessoas. Homens e mulheres acreditando que a história ficará diferente com milagres, são impedidos de ações transformadoras, são impedidos de iniciativas transformadoras. O mundo evangélico de hoje é um mundo doente. Partilhamos de um mundo evangélico doente. Pessoas neuróticas, pessoas desequilibradas emocionalmente, psiquicamente e espiritualmente. Esse é o mundo que vivemos hoje. Ouvimos um discurso que promete mais do que pode cumprir. Dificilmente constatam-se evangélicos com melhores condições de vida do que não crentes. Problemas conjugais, estabilidade emocional, patologias psíquicas parecem ou permanecem intocáveis nas igrejas. E muitas dessas igrejas alardeiam que os seus fiéis terão uma vida abundante. Para que vir à igreja domingo? Se eu tenho uma mensagem evangélica 24 horas na televisão. Esse é o mundo doente que eu e você estamos vivendo. Enquanto auditórios se maravilham com os discursos triunfalistas e asseguram um melhor casamento, fidelidade total no trabalho, paz duradoura, bens e riquezas, enormes problemas são varridos para debaixo do tapete. E quando são evocados, são justificados pela falta de fé. Você não tem fé. Você está em pecado. Você é desobediente. Olha, irmão, você está sob o ataque do diabo. E acreditamos nessa bobagem. Quem disse que o diabo tem poder sobre a minha vida? Eu sou lavado pelo sangue de Jesus Cristo. O diabo não me toca. Amém, aleluia por isso. Mas estamos ouvindo e dando audiência a esse discurso mentiroso. E achamos que não temos fé. Quem pode, quem tem autoridade de medir a sua fé? Ninguém. Homem nenhum tem a capacidade, a competência de medir a sua fé. Fala de uma salvação em túmulo, oferece um bilhete de passagem para a vida eterna quando atravessarem a linha da morte, mas não se preocupam em ensinar os seus fiéis a viverem com um testemunho verdadeiro aqui fora, antes de morrerem. Não há mais doutrinamento na igreja. E me preocupa ao ver algumas igrejas que não têm mais escola bíblica dominical, na perspectiva ou na ideia de que não, domingo de manhã vamos ficar todos em família. Isso me preocupa muito. Qual é o futuro da igreja daqui 10 anos? Daqui 20 anos? Falam de problemas familiares, mas pessoas incapacitadas de lidar com problemas familiares. Complicado, meus irmãos. Esse mundo doente, esse mundo religioso doente, neurótico, nós precisamos ajudar as pessoas a tratar a vida eterna como aqui e agora. Nós precisamos reencaminhar essas pessoas de volta à cruz do Calvário. Nós precisamos repensar a nossa mensagem que estamos pregando. Lamento muito, infelizmente, mas até os nossos púlpitos são pobres. Pobres. Com ideologias e teologias que não convencem ninguém. É preciso rever com os irmãos. Aqui são 30 anos. Vila Natal sempre teve a fama de um bairro violento. São 30 anos brilhando a luz de Cristo nesse lugar.
é motivo de glorificar a Deus. Esse é motivo de dobrar a joelho e dizer obrigado, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor e daqui para frente vai continuar ajudando, porque vocês não venderam a alma ao diabo. Glória a Deus por isso. Tem muita igreja evangélica que já vendeu a alma ao diabo em busca de riqueza. Por isso que eu disse, tem muita gente indo para o inferno com a vida de Deus. A salvação é a conquista de Cristo na cruz, obra vicária, mérito dele. A vida eterna é distribuída a todos, implicitamente. A graça é manifestada a todos. O Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa mensagem não se fala mais em igreja. Não se prega, não se fala mais do pecado, não se fala mais do inferno, não se fala mais da condenação. Simplesmente passamos a mão na cabeça das pessoas. Fique aqui, o que importa é que você seja membro da igreja. O que importa é que você seja mais um que vai contribuir. Isso aborrece. Por isso que Deus vira para o povo hoje e diz: afasta de mim o estrago dos teus cânticos. Não vou ouvir as melodias das vossas leiras. Eu tenho pavor de ouvir o cântico de vocês. Revejo a minha vida, se Deus está feliz com a minha vida ou não. Recorro ao profeta Joel para saber se eu continuo no caminho que o Senhor tem preparado para mim. Nunca esqueci de muitas coisas aprendidas nos domingos pela manhã na classe da irmã Benedita. Nunca me esqueço dos ensinamentos do embaixador do rei como Evaristo. Eu digo, para a glória do Senhor, os meus doutrinadores. Eu acredito num cristianismo verdadeiro, irmãos, que deve se preocupar mais com o jeito que nós vivemos reforma e nos comportamos do que com as vantagens oferecidas pelo mercado da fé. Vivemos um mundo que hoje é o mercado da fé. Se compra tudo, se vende tudo. O arrependimento verdadeiro produz vida abundante. Devemos nos preocupar com a mensagem que Jesus colocou para nós, dizendo para ganharmos a vida no presente. Quando ele fala em Mateus 16, 26, pois o que aproveitará o homem em ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Antigamente nós líamos esse versículo e entendíamos como uma advertência. Olha, você não pode ser um grande conquistador ou milionário, você vai para o inferno. Não é isso. O crente em Cristo Jesus tem mente aberta, estuda, se aperfeiçoa, vai à luta, vence aqui, perde ali, mas não abaixa a cabeça. Somos mais que vencedores, mas passamos por uma batalha. Nada vem de graça, nada vem de graça. Interessante que uma semana extremamente corrida lá na faculdade, esse ano, o período de aulas, segunda, terça, quarta, na quinta-feira, dei aula de medicina legal e saí imediatamente, fui para o aeroporto, peguei o avião, fui para Bauru, abri a aula mágica na faculdade, dei uma aula até 10h30 da noite, voltei na sexta-feira, preparei a mensagem para estar aqui com os irmãos, dei a aula na sexta-feira à noite, fui para o hotel, dormi, acordei de manhã, fui para o aeroporto, peguei o avião, desci em São Paulo, em Guarulhos, fui para o meu curso de pós-graduação em tanatologia lá na República, passei a tarde toda, cheguei na igreja, peguei o carro, peguei minha filha e fui para casa. Hoje eu teria o curso de tanatologia, teria pós-graduação, não deu para ir. Vim para cá, amanheceu 5 horas da manhã, estou acordado para começar a iniciar o período de aulas na faculdade. Nós vamos ser vencedores? Vamos, mas nós temos que lutar. Nada vem de graça. E não adianta correr para a igreja que está prometendo isso, porque isso é uma mentira. Deus não mente, mas o diabo mente. Não adianta ficar colocando copo de água na televisão. Ainda bem que Deus é tão maravilhoso que criou uma televisão de LED. Não dá para pôr o copo em cima da televisão, porque ele vai cair. Graças a Deus por isso. Copo de água só mata a sede, meu querido. Acorda. Só vai simplesmente dar a você um pouco mais de volume, você vai urinar um pouco mais. Copo de água não traz milagre, coisa nenhuma. Milagre é obra do Senhor, é coisa sobrenatural que está longe do alcance do homem. Milagre é a graça de Deus manifestada. E o primeiro milagre é a salvação em Cristo Jesus. O resto, não precisamos de mais nada, porque somos salvos. Mas há uma corrida, um desespero pelo milagre.
Interessante isso. O texto convoca uma responsabilidade pessoal. E quando, a partir do verso 15, Deus diz: olha, tocar a trombeta em Sião, santificar o jejum, convocar uma assembleia com ele, congregar o povo, santificar a congregação, juntar os anciãos, congregar os meninos e as crianças de peito, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chore os sacerdotes entre o alpendre e o altar e diga: o povo, o teu povo ao Senhor. Irmãos, isso aqui é uma convocação imediata para a igreja. Parar com essa coisa. Chega com esse negócio de culto. Vamos cultuar de verdade. Chega dessa missiologia dentro da igreja. Deus procura adoradores que adoram em espírito e em verdade, não interesseiros nas bênçãos celestiais. Deus nos agrada esse tipo de gente.